Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Dromos Talk, nossa série especial de podcasts e talk shows. E hoje nós temos aqui conosco um convidado mais do que especial. Ele tem muitas qualidades, tem múltiplos talentos, mas eu quero puxar aqui um pouquinho a sardinha para o nosso lado e dizer que, em primeiro lugar, ele é um amigo do Colégio Dromos, um amigo da comunidade Dromos, mas ele também é contador, advogado, escritor, pastor, pai. Olha só quantas coisas boas que nós hoje com certeza vamos aprender com ele. Então, se você está aqui, nosso convidado, seja muito bem-vindo. Passo aqui para a nossa querida também professora Amábile. Obrigada, Rafael. Olá, você que está ligado com a gente. Obrigada pela audiência. Eu sou a professora Amábile, diretora do Dromos, e bem feliz de estar aqui com você no Dromos Talk. Hoje a gente tem um convidado muito especial, um amigo do colégio, contador do colégio. Eu quero dizer a você da minha admiração e meu agradecimento profundo por você dividir conosco esse seu tempo. Maravilha. Olá, eu sou o Marco César, quero dizer que estou muito honrado, professor Amábile, meu amigo Rafael, por essa oportunidade de estar aqui no Dromos Talk, para trocarmos figurinha, falarmos de diversos assuntos voltados principalmente para a área de educação. Eu sou contador, sou advogado, sou pastor, sou pai, como o Rafael já disse aqui, e eu tenho certeza que vamos ter momentos maravilhosos aqui, compartilhando muita coisa boa. Fica aí, porque o papo é bom. Queria começar te dando oportunidade para falar, porque afinal de contas está todo mundo aqui querendo te ouvir, que você contasse um pouquinho para a gente da tua história e como é que estudar a educação formal foi importante na sua vida. Como é que você vê que isso foi um diferencial, foi transformador, como isso te trouxe uma nova perspectiva de vida? Educação formal valeu a pena? Muito bem, para mim a educação formal ela é imprescindível na formação de todo cidadão. E eu dou graças a Deus porque aos 16 anos houve um despertamento da minha parte para essa área da educação. Interessante que eu fiz magistério no ensino médio e morava no interior do Nordeste, meu pai comerciante, e o objetivo de vida era me tornar um comerciante como ele. Mas eu percebi que a perspectiva ali daquela cidade já não era uma perspectiva muito favorável, então houve esse despertamento para estudar. A gente sempre tem pessoas como referências, então eu tinha 2 tios aqui em Brasília que eram referências para mim na área da educação, então vim para Brasília justamente com esse objetivo de estudar, de me formar e graças a Deus, assim, eu digo que tudo que eu conquistei, sem sombra de dúvidas, a educação formal ela foi extremamente importante para mim. Eu tenho formação tanto na área contábil quanto na área jurídica e ambas as formações me ajudaram muito a me formar como pessoa, como cidadão. A escola ela é imprescindível na vida de todo cidadão. Eu tenho 2 filhos, né? A Bianca e o Daniel, a Bianca com 23 anos, o Daniel com 18 anos, e a gente sempre deixou isso muito claro em casa. Minha esposa também é formada em letras, então a educação formal é imprescindível na vida de todo cidadão. A gente fica triste quando vê pessoas que ou não têm oportunidade ou não fazem a oportunidade de buscar uma educação de qualidade, porque isso, sem sombra de dúvidas, vai fazer toda a diferença na vida delas. Alguém disse que investir nos estudos é muito caro. Pois bem, experimente a ignorância. Bravo! Então, a educação, sem sombra de dúvidas, é imprescindível na formação de todo ser humano. Marcos, você falou dos seus filhos, né? E nós sabemos que os seus 2 filhos são jovens de excelente caráter, já estão cursando o ensino superior e nós temos aqui no nosso Dromos Talk muitos pais, mães responsáveis por crianças, por jovens, e estão aí no desafio de bem orientá-los, né, para o seu futuro, para o seu futuro profissional, para as suas escolhas. Você como pai, agora, como que você, quais as dicas, né? O que mais precioso você poderia falar para as famílias? Fala também um pouquinho, né, sobre os seus filhos também para a gente saber o que eles estão fazendo, né, o que eles estão vivendo hoje, mas também quais são as dicas para o futuro, né, para o pai que quer encaminhar bem, orientar bem, a mãe que quer bem orientar os seus filhos para um futuro de excelência.
Maravilha. Primeiro, eu diria que a escolha do Dromos é uma escolha bastante assertiva, né? Obrigada. Eu tenho testemunhos, inclusive, de alunos, né, do Dromos, do crescimento, do desenvolvimento. Então, a Bianca, agora ela está concluindo o curso de medicina, e o Daniel escolheu fazer ciências contábeis como eu. Eu penso que os filhos, eles nascem com uma personalidade já, né? E o que nós vamos imprimir neles é o caráter e os princípios. Então, respeitar primeiro a personalidade de cada um. Então, eu olho para os meus 2 filhos, a Bianca e o Daniel, eles são extremamente diferentes. A Bianca é bastante esforçada, como estávamos conversando aqui há pouco. Ela é uma menina muito estudiosa. E desde os 11 anos de idade, a gente já percebia nela essa linha de trabalho na área da saúde. Eu me lembro que num dos episódios da escola, fazendo uma visita num evento chamado Corpus e tal, ela começou lá a dizer com 11 anos de idade todas as partes do corpo, como que funcionava, e o rapaz que apresentava ali ficou impressionado, né, com a inteligência dela, a identificação dela com a área. Então nós potencializamos isso nela. Quando nós vimos que ela tinha essa direção para a área da saúde, então nós fortalecemos isso nela, validamos isso nela, independente de querermos aprovação ou não. Se nós percebemos que ela tem uma queda para uma área de atuação, então nós potencializamos isso nela. Se você perguntar para eles vão dizer assim, olha, se a gente pedir alguma coisa para o meu pai, ele vai relutar, mas se for livre curso, ele na hora, ele compra, ele se esforça para nos dar. Então, eu acredito que é isso, é você identificar no seu filho a área de atuação dele. Bom, no caso da minha filha, isso foi claro desde cedo. Já no caso do Daniel, não. E a criança, principalmente ali, os 8, 10 anos de idade, né, ela quer ser tudo, quer ser policial, né, quer ser bombeiro, quer ser lixeiro, astronauta. Então a gente tem que dar assim, vazão à criatividade deles, né? Porque é um momento importante da vida deles, a gente não deve tolir, porque não é ali o momento da decisão. E muitas vezes eu vejo os pais tolindo, não, meu filho, você não vai ser isso não, e tal, né? Então o Daniel, a gente teve um pouco mais, assim, tivemos que dar um pouco mais de visão para ele escolher a área de atuação. Quando ele chegou ali nos 15 anos de idade, que eu penso que é mais ou menos por aí nessa idade que ele vai começar a se definir, terminando ali o ensino médio, ele escolheu entre direito e contabilidade. Eu tenho as 2 formações e falei para ele um dia, estávamos na rua, falei, olha, tá vendo essas empresas aqui? Quantas delas você acha que tem uma assessoria jurídica, né? E ele ficou pensando assim, aí eu perguntei, e agora quantas delas têm contabilidade? Então quando eu mostrei para ele, fiz a conta, o fato de a gente já ter empresa, e olha que eu tenho empresa na área jurídica também, então ele poderia ir para ambos os lados, mas eu dei para ele uma forma para ele visualizar do jeito dele, né, a área que ele escolheria. Então ele acabou escolhendo a contabilidade. Então, valorizar aquilo que o nosso filho quer, aquilo que ele deseja, abrir espaço para ele se manifestar. Eu falo muito para jovens, eu me lembro uma vez que alguém me perguntou qual seria a melhor profissão, né? E eu disse para ele, a gente tem que distinguir profissão de hobby, né? Hoje a gente vive um romantismo muito grande, você tem que fazer aquilo que você gosta de fazer. Eu digo que muitas vezes a gente vai ter que fazer aquilo que a gente tem que fazer. Nem sempre a gente faz o que a gente gosta de fazer. Mas à medida que a gente vai fazendo, a gente vai gostando daquilo que a gente faz, né? Uma servidora uma vez me disse uma frase que eu achei fantástica. Ela disse, Marcos, olha, eu não gosto daquilo que eu faço, mas eu aprendi a amar o que eu faço. Então foi se desenvolvendo que ela foi aprendendo a amar a profissão. Então, quando a gente faz porque tem que fazer, a gente acaba aprendendo e gostando daquilo que a gente faz. Eu, por exemplo, nunca imaginei ser contador, atuar nessa área. E hoje amo a profissão, né?
E qual é a diferença então da profissão para o hobby? A profissão eu faço e me dá dinheiro. O hobby eu... Inteligente isso. Não é? O hobby eu faço e não dá dinheiro. Por exemplo, eu gosto de música, assim como o Rafael. Não sou tão bom músico quanto ele. Mas eu entendi que a música era um hobby. Embora tivesse sonho de cantar, de ser um cantor, quem sabe até um cantor gospel, alguma coisa assim. Mas chegou uma época da minha vida que eu entendi que a música era um hobby e a contabilidade era uma profissão. Então a gente sabia identificar o que é hobby e o que é profissão. Isso aí, legal. Você é muito talentoso, né? E a gente fica até assim, o que a gente vai querer saber mais. Eu queria saber um pouquinho agora, Marcos, sobre o teu lado de escritor, né? Eu conheço o teu livro, li, estudei, eu fiz a Academia das Nações, então da nossa igreja, então eu estudei, né? Eu me lembro, eu fiz o curso com você, não foi? Foi. A gente estava junto na mesma sala, Rafael e eu. Nós somos seus alunos, né? Então, como é essa vertente na sua vida? Que dica você daria para quem está nos ouvindo, principalmente os nossos alunos, para quem quer e sonha em escrever? Maravilha. Eu falo bastante, né? É bom. Não, é ótimo, né? Maravilhoso. Mas a gente falou que para o Marcos aqui ia ser, né, bem cheio de talentos aqui, de dons, né, para a gente explorar bastante, né? Você que está acompanhando com a gente o Domus Talk já percebeu, né? Marcos, fala também, aproveitando aqui, né? Fala do teu livro também, dos teus livros, né? Também e desse talento de escritor e quem quer, né? Porque nós temos também na escola pessoas jovens que querem, né, começar, querem escrever. Redação na nossa escola é uma vertente muito forte. A gente insiste muito com isso, né? Os nossos alunos devem escrever, porque nós acreditamos que se aprende a escrever escrevendo. Sim. Então, por isso, essa vertente da redação é muito forte. E às vezes os alunos ficam meio assim, mas outra redação. Mas conta para eles como é importante saber redigir, e como redação é importante. E às vezes a gente até nem gosta muito, mas é importante. Sem sombra de dúvidas, né? A redação é algo que a gente vai levar para o resto da vida, como profissional, inclusive, no nosso dia a dia, né? Eu brinco hoje na empresa, falo com o pessoal que quando a gente escreve uma mensagem ou faz um e-mail, a gente tem que ler e reler para ver se a gente está se colocando de maneira correta, de maneira adequada, né? Se a forma como a gente está colocando está clara. Então, sem sombra de dúvidas, a redação é algo que a gente vai levar para o resto da vida, independente da profissão. É tão ruim ver, às vezes, um profissional que atua numa área X, Y, que escreve mal, né? Que não sabe se colocar. Então, assim, quando eu escrevi, eu tenho 3 livros, um chamado Comprados pelo Sangue, que foi o primeiro, né? O segundo foi o Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais, voltado mais para a minha área profissional de contabilidade tributária, e o terceiro foi o Seja Feliz Financeiramente. Quando eu escrevi o primeiro livro, eu cheguei à conclusão que eu não podia pensar num livro perfeito, porque o maior problema de se lançar o primeiro livro é a gente achar que ele vai ter que sair perfeito. Não vai sair perfeito. A primeira versão vai sair ainda faltando alguma coisa. Porque senão a gente nunca acaba. Né? Isso aí. Nunca termina. Então tem que dar um ponto final, sentir como que foi a recepção dele e depois, se for o caso, reescrevê-lo. Né? E os livros que eu tenho escrito ao longo da minha trajetória falam bastante também da minha vida, do que eu venho aprendendo ao longo dos anos. Então, o primeiro livro, Comprado pelo Sangue, eu conto uma experiência que tive quando meu pai capotou o carro e, graças a Deus, não teve nada com ninguém. E naquele dia eu não fui naquela viagem. Então, eu imagino que aquilo foi um livramento de Deus, então eu falo um pouco sobre isso. O Seja Feliz Financeiramente, também toda a minha trajetória na área de finanças. Então, eu ensino como as pessoas saírem das dívidas, trabalhar a questão do perdão na área financeira, a fazer, guardar dinheiro, a investir, né, para ter uma vida financeira mais equilibrada. E o outro livro, um livro na área profissional, esse sim levou 10 anos para ser totalmente escrito, envolvendo todos os treinamentos que eu realizo ao longo dos anos e o tempo também que eu dei aula na faculdade. Dei aula em faculdade durante 8 anos
Então toda essa bagagem adquirida ao longo desses anos eu depositei nesse livro. Então, além do aspecto técnico, eu digo que um pouco da experiência, daquilo que a gente tem vivido ao longo dos anos. Excelente. Você citou aqui, né, ser professor. Uhum. E nós sabemos que você ministra cursos em todo o Brasil. Né? E nós temos também, claro, os nossos professores são o principal, né, junto com os alunos, o principal patrimônio dentro do Colégio Dromos. Né? O que você consegue compartilhar com a gente, né, no sentido, como ser um excelente professor? Né? Quais as práticas que você tem visto que tem dado certo, porque você tem experimentado públicos diferentes em regiões diferentes do Brasil. Sim. Então, com certeza você identificou, né, o que de comum, né, tem os alunos, que atrai a atenção dos alunos, que motiva os alunos, que compartilha com a gente disso. Então, eu acredito que um dos aspectos muito importantes na área da educação é você permitir a participação do aluno no curso ou na aula, enfim. Eu lembro que muitos anos atrás, quando ainda dava aula em faculdade, a gente estudou uma das teorias, que foi a teoria do construtivismo, e eu me identifiquei muito com ela, que é você construir o conhecimento a partir do conhecimento adquirido do aluno. É você permitir que o aluno use a sua criatividade, né, para poder se desenvolver, tentar sair um pouquinho daquele formato. É lógico que nós temos um formato, um currículo que tem que ser seguido, mas isso não nos impede de permitir a criatividade do aluno dentro de sala de aula, dar a ele a oportunidade de criar a maneira dele. Eu me lembro que quando eu fui fazer meus TCCs, eu tive que me submeter àquilo que o professor queria e não àquilo que eu efetivamente gostaria de escrever, né? Então, permitir que a construção do conhecimento se dê a partir do conhecimento que o aluno tem. E aqui eu quero também fazer uma observação ao Colégio Dromos com relação à questão da atualização, que me surpreende o fato de o Colégio Dromos ter esse cuidado e esse zelo em estar constantemente atualizado, trazendo um ensino de qualidade, diferenciado. Eu digo porque eu fui testemunha disso. Eu estive com a professora Amable o ano retrasado, falando sobre a questão da educação financeira. E, para minha surpresa, o Colégio Dromos já trabalhava com o sistema de educação financeira com seus alunos, né? Já há algum tempo. Desde 7 anos eles começam. Desde os 7 anos de idade, tá vendo? Então fui surpreendido positivamente, e esse é o grande diferencial. É você sair daquela grade curricular tradicional e permitir aos alunos um conhecimento mais atualizado, né? É você permitir que ele se adapte ao tempo que ele está vivendo. O ensino de hoje é diferente, né, do ensino de 5 anos atrás. O meu então. O meu então. E agora, com toda essa questão, né, da pandemia que nós acabamos de enfrentar, e o Dromos se saiu muito bem com o ensino à distância, né, online. Então, essa atualização permanente e constante, eu diria que é o grande diferencial, e a criatividade acima de tudo. Então, isso realmente, para mim, faz toda a diferença na área do ensino. Excelente. Marcos, nós temos o nosso ensino médio, né? E nós sabemos que o período do ensino médio, e logo depois que o jovem ao longo do ensino médio, mas também quando ele sai, logo ali na boca ali que ele está saindo, né? Ele vai prestar um vestibular. Sim. Ou alguma forma de acesso a uma universidade, e ali passa a decisão, né? A famosa decisão da carreira, do curso que ele quer, né? Quer fazer e por onde ele vai seguir, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar sobre o profissional de ciências contábeis. Com o advento das novas tecnologias, com as demandas dessa nossa sociedade globalizada, altamente informatizada, considerando tudo isso, né? O que você consegue falar para o jovem que hoje pensa, né, em fazer ciências contábeis? Você já falou um pouquinho aqui da pergunta que você fez para o Daniel, né, e que o despertou, mas como hoje se situa o profissional, né, o contador e o profissional de ciências contábeis no mercado, o que você contempla para o futuro da profissão?
Quando eu dei aula em faculdade, principalmente no primeiro dia de aula, eu sempre perguntava às pessoas por que elas estavam fazendo ciências contábeis. E 80% dos alunos diziam, é porque eu não tive outra escolha, ou porque foi o mais fácil, né? Eu ouvia muito isso. Ou porque geralmente começou a trabalhar numa empresa, as pessoas geralmente começam como auxiliar de escritório, como secretária, né? Trabalhando ali como auxiliar financeiro. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 10 anos de idade com meu pai, que era comerciante. Quando vim para Brasília com 17 anos, eu iniciei minha carreira como office boy, né? Então, trabalhei ali como office boy, depois fui auxiliar de cobrança, e aí tinha um departamento de consultoria que eu comecei a ver aquilo, achei bonito, falei, poxa, quero trabalhar um dia nessa área de consultoria, com gravata e terno. Comecei a achar aquilo bonito e vi que na área de consultoria tinha contadores e tinha advogados. E como eu tinha feito magistério no ensino médio, naquela época realmente passar num vestibular, tinham 5 faculdades só em Brasília e o UNB. Então passar em Direito naquela época era muito difícil. E eu não consegui passar. Então eu olhei para o curso de Ciências Contábeis, lembrei que no interior, quando eu morava, tinha contabilidade, meu pai tinha contador, eu falei, tá aí, vou escolher a profissão. Foi assim que eu escolhi. Não foi uma coisa tão planejada, né? E por isso que eu disse que a gente aprende fazendo mesmo. E aí me descobri na profissão. Bom, a profissão de contabilidade é uma profissão bastante desafiadora, porque exige do profissional uma atualização constante. A nossa legislação muda com muita frequência. E no Brasil, o contador trabalha muito pouco com contabilidade e muito mais com legislação tributária. Então, o bom profissional no mercado hoje, primeiro, ele tem que criar o hábito da leitura, né? Ele tem que gostar de ler. Eu não gosto de ler, então força. Não tem esse negócio, como eu disse, nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Isso inclusive em todas as áreas, né? Sim. Tem que ler é importantíssimo. Para ser um excelente profissional em qualquer área, com certeza, né, que você que está acompanhando concorda com a gente, né, que a leitura é parte fundamental do processo de excelência de qualquer profissional, com certeza. Eu costumo dizer que nós temos 3 grandes desafios. O primeiro é ler, é criar o hábito da leitura. Eu não tinha o hábito de ler. Então, quando eu vim para Brasília com 17 anos, que eu vi que eu tinha que estudar aquele monte de coisa, falei, meu Deus do céu, e eu me via muito atrás de todo mundo, então tive que fazer muito mais esforço. Então, eu estudava até 1, 2 horas da manhã, levantava às 6 horas da manhã para trabalhar, trabalhava o dia todo, fazia cursinho à noite, chegava em casa ainda, ia estudar. Eu me lembro que quando eu tinha dúvidas, naquela época não tinha internet, tinha nada disso, né? Estamos falando de 30 anos atrás. Em casa, era Barça. Não, mas eu nem tinha condição de ter Barça. A única coisa que eu tinha era um dicionário preto, não era nem o Aurélio na época. Era um dicionário preto, assim, com as bordas vermelhas. E eu via muitas palavras novas, eu morava com um tio meu, eu perguntava, tio, o que é isso? Ele dizia, vai lá no dicionário e pesquisa. Eu ficava chateado com aquilo, eu digo, poxa, ele sabe o que é, por que ele não me responde? O profissional de contabilidade, se ele não lê, ele vai estar desatualizado e, consequentemente, vai estar sujeito a fazer com que o seu cliente pague mais tributo. Não vai fazer uma contabilidade correta e adequada, a empresa vai ter dificuldade com o banco, com o governo, né, com fornecedores e etc. E se ele não se atualizar com a tecnologia, porque hoje está tudo à mão, né, então a gente tem que estar constantemente buscando uma tecnologia que esteja adequada ao mercado. Se ele não cumpre essas 3 coisinhas aí, ele está fora de mercado. Então, é buscar uma constante atualização na área tributária, na área trabalhista, previdenciária, na área contábil e investir em tecnologia. A todo tempo, a gente tem sempre coisas novas, né? Antigamente, para fazer a contabilidade de uma empresa, a gente precisava, às vezes, de 5 pessoas, né? Hoje, uma pessoa, eu tenho, por exemplo, meu filho que completou 1 ano de trabalho agora, ele cuida sozinho de 26 empresas. Uau, que legal, hein? Graças à tecnologia. Graças à tecnologia. Não é? Então, hoje está muito mais fácil usando a tecnologia. Sim. Mas não é só ter a tecnologia, é conhecer a tecnologia, né? É estudar a tecnologia. Entender os números, né? Então eu penso que o profissional que se atualiza, que lê, que está constantemente buscando informação. Eu tenho um hábito, por exemplo, toda semana eu olho os sites oficiais da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, que é onde nós estamos. Então sempre olhando o que está mudando, porque as coisas mudam com muita rapidez, né? A coisa é muito dinâmica. Então estar constantemente atualizado e investir em tecnologia. Acredito que aí sim ele tem mercado garantido para o resto da vida. Excelente, legal.
Eu acho que eu quero só te agradecer, né? Agradecer a você que esteve conosco até agora. Muito obrigada, viu, Marcos? Eu acho que a gente conseguiu deixar aqui muitas mensagens para os nossos alunos. Verdade. Para os pais dos nossos alunos, para a nossa comunidade. Acho que você hoje foi assim sensacional, conseguindo aí deixar para a gente uma marca importante, que é essa que eu conheço. E eu gostei demais da ideia do persistir, né? Quem não persiste não vê a vitória. Que Deus te abençoe, muito obrigada. E a você que esteve conosco, obrigada também. Obrigado, Marcos. Quero deixar com você, Marcos, para considerações finais e também, se você quiser deixar, de repente, uma forma, quem nos assistiu, queira fazer um contato contigo também, né? Deixar um meio também de contato e palavras finais também contigo. Maravilha, quero agradecer primeiro esse privilégio de estar aqui com vocês, né, no Dromos Talk. Para mim, realmente uma honra, uma satisfação muito grande poder compartilhar, né, contar um pouco da nossa história, deixar esse momento registrado. Agradecer a sua participação, você que nos assiste, dizer que estou à disposição. Você pode falar comigo através das redes sociais, geralmente você vai encontrar com o meu nome mesmo, Marcos César ou Marcos César CM. Se precisar, pode entrar em contato conosco através das redes sociais, teremos a imensa satisfação de atender a todos vocês. Parabenizar o programa, né, que eu tenho certeza que já é um sucesso, que tem atingido não só os pais quanto alunos do Dromos, mas também toda a sociedade, que eu sei que é um programa, embora tenha a marca do Dromos, não é só exclusivamente para o Dromos, né, mas atende a toda a sociedade, e dizer que estarei sempre à disposição para poder contribuir naquilo que for necessário. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, obrigado de coração, Marcos, mais uma vez, professora Amabile. Uma alegria a gente estar juntos aqui, estarmos juntos aqui. Sempre. E muito obrigado a você, em especial, que nos acompanhou, você que é amigo do Colégio Dromos, você que também está nos conhecendo o Dromos Talk. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda para nos acompanhar na nossa série. Um grande abraço para você, sucesso sempre e até o nosso próximo Dromos Talk.